E se eu te dissesse que, em um futuro próximo, a inteligência artificial poderia não apenas influenciar nossas vidas, mas controlá-las de maneira profunda e abrangente? Em 2023, um estudo da McKinsey revelou que 70% das empresas brasileiras já estão implementando algum tipo de tecnologia de IA, e esse número só tende a crescer. Agora, imagine-se vivendo em um mundo onde decisões cruciais, que antes dependiam de humanos, são tomadas por algoritmos. O que poucos brasileiros sabem sobre essa realidade emergente é que a IA já está moldando aspectos significativos do nosso cotidiano, desde o modo como consumimos informações até como nos relacionamos uns com os outros. Você já parou para pensar em como isso impacta sua vida diária? Historicamente, a relação do Brasil com a tecnologia sempre foi marcada por uma mistura de inovação e receio. Nos anos 90, por exemplo, com a chegada da internet, muitos se perguntavam se essa nova ferramenta não seria uma faca de dois gumes. Agora, com a IA, estamos diante de um dilema semelhante. Enquanto a população brasileira desfruta de avanços como chatbots para atendimento ao cliente e algoritmos que personalizam nossas experiências de compra, surge a pergunta: até onde essa tecnologia deve ir? Em 2015, o Brasil implementou a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, uma tentativa de regular como os dados pessoais são utilizados. No entanto, a velocidade do avanço da IA pode estar superando nossa capacidade de regulamentação. Enquanto a inteligência artificial avança, a diferença entre o que é predito e o que se torna realidade é cada vez mais sutil. Por exemplo, enquanto as agências de notícias nos dizem que a IA pode gerar eficiência em diversos setores, os dados revelam que a automação pode também levar à perda de empregos. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, cerca de 25% dos empregos no Brasil estão em risco de automação nas próximas 2 décadas. Você consegue identificar como essa transformação digital já influencia suas decisões diárias? A verdade é que a IA não é neutra. Suas decisões são baseadas em dados que refletem nossas próprias parcialidades. Em 2022, um estudo da Universidade de São Paulo mostrou que algoritmos de reconhecimento facial apresentavam taxas de erro mais altas para pessoas negras e pardas, revelando um viés que pode perpetuar desigualdades sociais. Enquanto instituições como o Banco Central do Brasil estão incorporando IA para prever tendências econômicas, é essencial questionar: quem realmente se beneficia dessa tecnologia? Nos últimos anos, observamos um aumento na resistência a essa transformação. Movimentos sociais começaram a exigir maior transparência em algoritmos, e especialistas como a professora de ética em IA, Fernanda Ribeiro, afirmam que devemos construir um futuro em que a tecnologia sirva a todos, não apenas a uma elite. O que você pensa sobre a forma como as instituições estão lidando com a regulamentação da IA? É um assunto que requer um debate urgente, já que a tecnologia avança em um ritmo acelerado. Nos próximos 5 anos, poderemos ver a IA não apenas como uma ferramenta, mas como uma entidade que influencia nossas decisões mais íntimas. Imagine um cenário em que sistemas de IA analisam nosso comportamento e sugerem não apenas produtos, mas também parceiros românticos, decisões de carreira e até mesmo o que devemos pensar sobre questões sociais. Essa é uma possibilidade inquietante. Afinal, será que estamos prontos para aceitar que nossas vontades e desejos possam ser moldados por algoritmos? A dicotomia é clara. Ou abraçamos a IA como uma aliada que pode potencializar nossa capacidade de decisão, ou nos tornamos reféns de um sistema que pode não ter nossos melhores interesses em mente. A escolha é sua: participar ativamente desse debate ou ser um espectador passivo. Nos próximos 12 meses, veremos um aumento na pressão por regulamentações mais rigorosas, assim como uma maior demanda por ética na tecnologia. Como você pretende adaptar suas decisões em relação à tecnologia e à IA nos próximos meses? O futuro é agora, e a forma como lidamos com essas questões moldará não apenas nossa sociedade, mas também a nossa própria essência como humanos. Afinal, não podemos esquecer que, por trás de cada algoritmo, há uma complexidade humana que deve ser respeitada. Quem não arrisca, não petisca, e essa é a hora de arriscar a favor de um futuro mais justo e equilibrado.
Imagine agora um mundo onde a inteligência artificial não apenas nos sugere opções, mas também toma decisões em nosso nome. Em 2023, um relatório da PwC sinalizou que o impacto da IA na economia global poderia adicionar até 15,7 trilhões até 2030. E o Brasil, com seu potencial inovador, não ficou de fora dessa corrida tecnológica. Mas o que isso significa para a autonomia humana? Em um contexto onde algoritmos se tornam cada vez mais influentes, você já parou para refletir sobre o quanto está disposto a delegar o controle de suas escolhas a uma máquina? A verdade é que a IA está se infiltrando em todas as esferas de nossas vidas. Pense nos aplicativos de streaming que definem quais filmes você deve assistir, ou nas redes sociais que moldam sua visão de mundo. Segundo dados do IBGE, 83,5% das famílias brasileiras têm acesso à internet, e isso significa que a maioria de nós está exposta a algoritmos que não apenas nos conhecem, mas que também têm o poder de prever nossas preferências. Enquanto isso, a pergunta permanece: essas escolhas realmente refletem nosso desejo ou são produtos de um sistema que visa maximizar lucros? É vital lembrar que por trás de cada linha de código estão escolhas humanas que podem ser influenciadas por preconceitos e interesses. A professora de ética em IA, Camila Silva, aponta que a falta de diversidade nas equipes que desenvolvem essas tecnologias pode resultar em produtos que não atendam a todos de forma justa. Em um país tão diverso quanto o Brasil, isso é uma questão crítica. Como podemos garantir que a IA sirva a todos e não apenas a um grupo privilegiado? Você consegue visualizar um futuro onde as decisões sejam verdadeiramente inclusivas? À medida que a IA se torna mais autônoma, devemos nos perguntar: quem é o responsável quando um algoritmo comete um erro? Em 2022, uma investigação da Folha de S. Paulo revelou que sistemas de IA utilizados em segurança pública podem levar a detenções injustas, resultando em consequências devastadoras para indivíduos inocentes. É perturbador pensar que um conjunto de dados errôneos pode comprometer vidas humanas. Como você reage a essa possibilidade? Está disposto a confiar a segurança pública a um sistema que pode falhar? Nos próximos anos, o debate sobre a regulamentação da IA será crucial. O Brasil, com suas leis como a LGPD, está em uma posição única para liderar essa conversa. Mas isso requer um envolvimento ativo da sociedade. O que você acha que deveria ser priorizado nas discussões sobre a regulamentação da IA? A transparência nos algoritmos? A responsabilidade das empresas? Ou talvez a proteção de dados pessoais? Essas questões não são apenas técnicas, elas tocam diretamente em nossos direitos fundamentais. A resistência à IA também está crescendo. Grupos de defesa dos direitos civis, como a Coalizão Direitos na Rede, estão clamando por um futuro onde a tecnologia não desumanize, mas sim amplie nossas capacidades. Você já se sentiu desconfortável ao perceber que suas informações pessoais estão sendo utilizadas para alimentar um algoritmo? Essa sensação de vulnerabilidade é compreensível e, ao mesmo tempo, um chamado à ação. Devemos exigir um futuro em que a tecnologia respeite nossa individualidade e privacidade. É importante lembrar que a IA, por mais avançada que seja, é uma ferramenta. Ela pode ser usada para resolver problemas complexos, como a gestão de recursos hídricos em um país que enfrenta secas severas. Um estudo recente da Embrapa discute como a IA pode otimizar a irrigação, economizando água e aumentando a produtividade agrícola. Essa é uma aplicação positiva, mas também nos leva a questionar: como podemos garantir que essas tecnologias sejam acessíveis a todos, especialmente aos pequenos agricultores que lutam para sobreviver? Nos próximos meses, a pressão por um diálogo aberto sobre a IA só vai aumentar. O que você fará para se informar e participar ativamente dessa conversa? A escolha de abraçar ou rejeitar essa tecnologia não é apenas sua, ela moldará o futuro da sociedade. Lembre-se, a conta sempre chega, e a forma como lidamos com a inteligência artificial agora determinará o tipo de mundo em que viveremos amanhã. Portanto, esteja pronto para agir. O futuro está ao nosso alcance, e é nossa responsabilidade garantir que ele seja construído com ética, justiça e humanidade.
E se eu te dissesse que a inteligência artificial pode ser mais do que uma ferramenta, mas uma força transformadora que redefine o que significa ser humano? Em um mundo onde algoritmos aprendem com nossos comportamentos, a linha entre assistente e controlador se torna cada vez mais tênue. A pesquisa da Deloitte de 2023 indicou que 54% das empresas brasileiras estão integrando o IA em suas operações para melhorar a eficiência. No entanto, essa eficiência vem com um preço: a crescente dependência de máquinas que tomam decisões em nosso nome. Você já pensou sobre até que ponto isso pode afetar sua autonomia? Imagine que, em um futuro próximo, a IA não apenas sugira decisões, mas também imponha regras. Um estudo da FGV revelou que 68% dos brasileiros acreditam que a IA deve ser utilizada para melhorar a qualidade de vida. Mas será que essa melhoria significa abrir mão de nossa capacidade de decisão? Cada vez mais, nos deparamos com sistemas que, sob a fachada da conveniência, podem limitar nossas escolhas. Você se sente confortável com a ideia de que uma máquina possa decidir o que é melhor para você? Nos últimos anos, o Brasil viu um aumento no uso de assistentes virtuais, que prometem facilitar nossa vida diária. Entretanto, esses mesmos assistentes, como a Alexa e o Google Assistant, também coletam uma quantidade enorme de dados pessoais. De acordo com o IBGE, 73% dos brasileiros têm alguma forma de assistente virtual em casa. Mas a pergunta que fica é: até onde você está disposto a ir para obter essa conveniência? Em um mundo onde a privacidade é cada vez mais escassa, sua informação se torna uma moeda valiosa. A questão da privacidade é especialmente crítica em um país que ainda luta contra os ecos da desinformação e manipulação digital. O que poucos cidadãos têm consciência é que, em 2022, uma pesquisa da Datafolha mostrou que 57% da população se sentia insegura em relação ao uso de dados pessoais por empresas. Essa insegurança é válida, principalmente quando consideramos que a manipulação de informações pode influenciar até mesmo resultados eleitorais. Você se considera bem informado sobre como suas informações estão sendo utilizadas? À medida que a IA se torna mais integrada em nossas vidas, precisamos considerar as implicações éticas de sua implementação. A professora de ética digital Lívia Almeida argumenta que a falta de regulamentação pode levar a um cenário distópico, onde a desinformação e a manipulação se tornam a norma. E se no futuro a IA for usada não apenas para prever comportamentos, mas para moldá-los? Essa possibilidade é alarmante e é fundamental que nos posicionemos agora. Nos próximos anos, a luta por um uso responsável da IA vai se intensificar. Movimentos sociais estão se organizando para exigir maior transparência e responsabilidade das empresas que desenvolvem essas tecnologias. No Brasil, a Coalizão pela Transparência em IA já começou a elaborar propostas que exigem que empresas divulguem a forma como seus algoritmos funcionam. Mas você, como cidadão, está preparado para exigir essas mudanças? O seu papel nessa luta pode ser decisivo. A resistência à IA não é apenas uma questão de tecnologia, é uma questão de direitos humanos. A inclusão da diversidade nas equipes de desenvolvimento é essencial para garantir que a IA reflita a pluralidade da sociedade brasileira. Com uma população tão diversa, como podemos permitir que algoritmos sejam moldados por um único grupo? A professora de Sociologia Ana Paula Mendes ressalta que a falta de representatividade nas equipes de tecnologia pode levar a resultados discriminatórios. Você vê isso como um problema que precisa ser resolvido urgentemente? Conforme avançamos para um futuro repleto de inovações, a chave será encontrar um equilíbrio entre progresso tecnológico e ética. As escolhas que fazemos agora impactarão as gerações futuras. A pressão por regulamentações mais rigorosas e um debate público mais amplo sobre o uso da IA é fundamental. Você se sente motivado a participar ativamente desse debate? O que você está disposto a fazer para garantir que a tecnologia trabalhe a favor da sociedade e não contra ela? A verdade é que, como sociedade, estamos em um ponto de inflexão. O futuro da inteligência artificial não está apenas nas mãos de desenvolvedores e executivos, mas também na sua. Cada um de nós tem o poder de exigir um mundo onde a IA não seja uma ameaça à nossa liberdade, mas uma aliada na construção de um futuro mais justo e inclusivo.
O que você vai fazer para garantir que essa aliança se concretize? A escolha está em suas mãos. Aceitar passivamente as mudanças ou lutar por um futuro onde a tecnologia respeite nossa humanidade. Não tem almoço grátis, meu amigo, e essa é a hora de decidir que tipo de futuro você quer construir. E se eu te dissesse que a inteligência artificial pode estar mais próxima de moldar não apenas nossas rotinas, mas também nossas crenças e valores? Em um mundo onde algoritmos decidem o que consumimos, a forma como vemos o mundo pode ser influenciada por uma lógica que não considera a complexidade da experiência humana. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas de 2023 indicou que 62% dos brasileiros acreditam que a IA pode afetar a forma como formamos opiniões, especialmente nas redes sociais. Você já parou para pensar em como suas interações online podem ser moldadas por algoritmos? À medida que a IA se torna cada vez mais prevalente, a questão da manipulação de informações se torna uma preocupação central. Em 2022, uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, IBOP, revelou que 73% dos brasileiros se sentem inseguros sobre a veracidade das informações que consomem. Essa insegurança é alimentada pela percepção de que as redes sociais e plataformas digitais estão mais interessadas em manter o engajamento do que em fornecer informações precisas. Como você se sente sabendo que suas interações podem ser direcionadas por interesses comerciais? Agora, imagine um cenário em que a IA não só sugere conteúdos, mas também determina quais informações são consideradas relevantes. Com o aumento do uso de deepfakes e manipulação digital, a linha entre a verdade e a ficção se torna cada vez mais nebulosa. Um relatório da Anistia Internacional de 2023 destacou que 58% dos brasileiros acreditam que a manipulação de dados pode afetar a democracia. Você se sente à vontade para confiar na informação que recebe, sabendo que pode ser influenciada por algoritmos? A necessidade de uma regulamentação efetiva para proteger a integridade da informação é mais urgente do que nunca. Especialistas, como o professor de comunicação Ricardo Ribeiro, alertam que a falta de uma legislação clara pode abrir caminho para abusos que minam a confiança pública. O que poucos sabem é que o Brasil tem a chance de se tornar um líder global na discussão sobre a ética da IA, mas isso requer um envolvimento ativo de todos nós. Você está disposto a se envolver nessa luta por um futuro mais transparente? Nos próximos anos, a resistência à manipulação algorítmica deve aumentar, com cidadãos exigindo maior controle sobre suas informações pessoais. A Coalizão pela Liberdade de Informação já começou a mobilizar esforços para garantir que os direitos dos usuários sejam respeitados. Essa é uma luta coletiva, onde cada voz conta. Como você pode contribuir para essa mudança? Está pronto para exigir mais das plataformas que usa diariamente? É fundamental lembrar que a IA, apesar de sua complexidade, é uma criação humana. Isso significa que, por trás de cada algoritmo, existem decisões feitas por pessoas que podem estar influenciadas por preconceitos e interesses pessoais. A professora de Sociologia Juliana Costa ressalta que a diversidade nas equipes de desenvolvimento é crucial para garantir que a IA reflita a pluralidade da sociedade brasileira. Você já considerou como a falta de representatividade pode impactar diretamente os produtos que usamos? À medida que nos aproximamos desse futuro dominado pela IA, a questão da responsabilidade se torna ainda mais pertinente. Se um algoritmo comete um erro, quem é responsabilizado? Um estudo da Folha de S. Paulo de 2022 destacou que 65% da população acredita que as empresas devem ser responsabilizadas por falhas na IA. Isso levanta um dilema. Como podemos garantir que as tecnologias sejam desenvolvidas e usadas de maneira ética? Você se sente confortável em confiar sua segurança e privacidade a um sistema que pode falhar? Nos próximos meses, teremos a oportunidade de moldar o futuro da IA no Brasil. O debate sobre regulamentação e ética deve ganhar força, e sua participação é essencial. O que você considera mais importante? A proteção de dados pessoais, a transparência dos algoritmos ou a responsabilidade das empresas? Essas questões não são apenas técnicas, elas são fundamentais para garantir que a tecnologia sirva a todos e não apenas a um seleto grupo. Enquanto isso, a resistência à IA também está crescendo.
Grupos de defesa dos direitos civis, como o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, estão clamando por um futuro onde a tecnologia não desumanize, mas sim amplie nossas capacidades. Você já se sentiu desconfortável ao perceber que suas informações pessoais estão sendo utilizadas para alimentar um algoritmo? Esta sensação de vulnerabilidade é compreensível e, ao mesmo tempo, um chamado à ação. Devemos exigir um futuro em que a tecnologia respeite nossa individualidade e privacidade. É importante lembrar que a IA, por mais avançada que seja, é uma ferramenta. Ela pode ser usada para resolver problemas complexos, como a gestão de informações em uma sociedade cada vez mais conectada. Um estudo recente da Embrapa discute como a IA pode otimizar a distribuição de recursos em situações de emergência, aumentando a eficácia das respostas a desastres. Essa é uma aplicação positiva, mas também nos leva a questionar: como podemos garantir que essas tecnologias sejam acessíveis a todos, especialmente aos mais vulneráveis? Nos próximos meses, a pressão por um diálogo aberto sobre a IA só vai aumentar. O que você fará para se informar e participar ativamente dessa conversa? A escolha de abraçar ou rejeitar essa tecnologia não é apenas sua, ela moldará o futuro da sociedade. Lembre-se, quem não arrisca não petisca, e essa é a hora de decidir que tipo de futuro você quer construir. Afinal, a responsabilidade de moldar o amanhã está nas nossas mãos, e cada ação conta. E se eu te dissesse que a inteligência artificial pode ser a chave para resolver alguns dos maiores desafios que enfrentamos hoje, mas também pode ser a raiz de novos problemas? A cada dia, a IA se torna mais integrada em nossas vidas, e seu impacto é inegável. Em 2023, um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, revelou que 78% dos brasileiros acreditam que a IA pode melhorar a eficiência dos serviços públicos. No entanto, ao mesmo tempo, essa mesma tecnologia pode acentuar desigualdades já existentes. Você já pensou em como a IA pode ser usada para o bem, mas também pode perpetuar injustiças? Imagine um cenário onde a inteligência artificial é utilizada para otimizar a distribuição de recursos em áreas carentes, como saúde e educação. Um relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, indicou que o uso de IA na análise de dados pode prever surtos de doenças e direcionar vacinas e medicamentos para onde são mais necessários. Contudo, o que acontece quando esses sistemas falham? Em 2022, um estudo da Universidade de São Paulo mostrou que cerca de 40% das comunidades mais vulneráveis não têm acesso à tecnologia necessária para se beneficiar desses avanços. Como podemos garantir que a IA não deixe para trás os que mais precisam? A verdade é que a implementação da IA apresenta um paradoxo. Enquanto ela tem o potencial de democratizar o acesso a serviços essenciais, também pode reforçar barreiras. A professora de Tecnologia e Inclusão Digital, Marília Santos, afirma que é fundamental que o desenvolvimento da IA considere a diversidade da população brasileira. Você concorda que a inclusão deve ser uma prioridade ao se desenvolver novas tecnologias? O que você acha que poderia ser feito para garantir que todos tenham acesso a essas oportunidades? Nos próximos anos, a pressão por um uso responsável da IA deve aumentar, e a sociedade civil precisa estar atenta. Movimentos como o Tech for Good têm ganhado força, defendendo que a tecnologia deve servir para resolver problemas sociais e não criá-los. Em 2023, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou que 65% dos brasileiros acreditam que a IA deve ser usada para promover a inclusão social. Você se sente motivado a apoiar iniciativas que busquem esse tipo de aplicação? O que você está disposto a fazer para promover uma tecnologia mais justa? À medida que a IA avança, o debate sobre privacidade e segurança se intensifica. O que poucos brasileiros sabem é que em 2022, uma investigação da Folha de S. Paulo revelou que 70% das grandes empresas no Brasil utilizam dados pessoais sem um consentimento adequado. Essa prática levanta questões éticas e de confiança. Como podemos confiar em sistemas que não respeitam a privacidade do indivíduo? Você se sente confortável ao compartilhar suas informações pessoais com empresas que não são transparentes sobre seu uso? A resistência contra a exploração da IA também está crescendo. Grupos de defesa dos direitos digitais, como a Coalizão Direitos na Rede, têm trabalhado para garantir que a tecnologia não desumanize,
mas sim amplie nossas capacidades. Você já se sentiu preocupado com a forma como suas informações pessoais são utilizadas? Essa sensação de vulnerabilidade é um chamado à ação, um lembrete de que devemos exigir um futuro em que a tecnologia respeite nossa individualidade e privacidade. A regulamentação da IA é um tópico que não pode ser ignorado. Embora o Brasil tenha avançado com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, a necessidade de uma legislação mais robusta é evidente. Especialistas como a advogada de direitos digitais Lívia Almeida afirmam que a falta de regulamentação pode levar a abusos que minam a confiança pública. O que você acredita que deveria ser priorizado nas discussões sobre a regulamentação da IA? A transparência nos algoritmos, a responsabilidade das empresas ou a proteção de dados pessoais? Essas questões não são apenas técnicas, elas são fundamentais para garantir que a tecnologia sirva a todos. Nos próximos meses, a luta por uma regulatória eficaz deve se intensificar. O que você fará para se informar e participar ativamente dessa conversa? Suas ações podem fazer a diferença na formação de um futuro onde a IA trabalhe a favor da sociedade e não contra. Lembre-se, a conta sempre chega, e a forma como lidamos com a inteligência artificial agora determinará o tipo de mundo em que viveremos amanhã. Portanto, esteja preparado para agir. Porque o futuro está em nossas mãos, e cada um de nós tem um papel a desempenhar. A escolha é sua: permitir que a tecnologia defina nosso destino ou lutar por um futuro onde a AI respeite nossa humanidade e diversidade.